contato que eu tive com serigrafia foi numa empresa que vendia produtos serigráficos, onde o pai diz, olha, não quero você à toa, vamos arrumar alguma coisa para você fazer. E aí um amigo dele tinha uma loja onde eu fui lá ajudar, né? Na realidade não era nem ganho, mas aproveitei e conheci todo o processo serigráfico. Alguns anos depois eu parti para a minha profissão, eu fui comissário de bordo durante alguns anos. A crise chegou no mercado e eu acabei saindo. Depois dessa parte da aviação, eu fui visitar a minha irmã, que já trabalhava no mercado de serigrafia há 15 anos, e me encantei pelo aquilo que ela fazia. Aproveitei para conhecer todos os setores da empresa dela, tanto na parte de produção quanto na parte administrativa, e depois de alguns anos eu tinha que ter um ganho maior, não somente como um funcionário, se eu quisesse alcançar algo um pouco mais alto. E aí começamos a conversar para ver se existia uma possibilidade de fazer uma sociedade. Isso ficou um pouco difícil, né, já porque ela já tinha mercado e tempo no mercado, vamos dizer assim. E como eu não tinha dinheiro disponível para comprar umas cotas dessa sociedade, eu acabei adquirindo uma máquina e colocando dentro da empresa como uma forma de aluguel para que viesse reverter em entrada de dinheiro do meu orçamento. Pensamos na opção na possibilidade de abrir uma segunda empresa com custos menores, um local mais acessível. Fiz esse levantamento, levei para ela, esperei uma solução dela. Infelizmente a decisão dela foi não abrir esse novo negócio. Só que eu achei que, vamos dizer assim, a minha chance estava ali. Se eu quero bater asas e quero alcançar voos diferentes, esse era o momento. Entrei em contato com fornecedores, com fabricantes de máquina, vi todo o custo. Infelizmente não tinha o dinheiro todo, mas aí a gente sempre recorre a padrinhos, a família, para poder conseguir esse dinheiro. Um padrinho muito fantástico me emprestou o dinheiro e falei, olha, vai lá que é a sua liberdade. Peguei esse dinheiro e aí, vamos lá, aluguei uma loja aqui no Galpão, quer dizer, na Gamboa. Essa loja não é muito grande, mas servia inicialmente para o que a gente queria. Compramos equipamento e viemos para Gamboa. O início foi muito difícil, principalmente porque você não tem o bendito capital de giro, mas tudo que entrava era muito bem-vindo, qualquer trabalho. Trabalhamos todos os dias, viradas de noite, para conseguir iniciar a alternativa serigrafia. Começamos a trabalhar aqui na alternativa e um dos diferenciais de mercado, além de ter o preço, vamos dizer assim, 25% a 30% menor do que todos os outros concorrentes, isso é, inclusive o nome da empresa é exatamente isso, alternativa de mercado, nós tentamos colocar outro diferencial, que era a impressão em policromia. Começamos a oferecer isso e fomos muito bem aceitos. Mas logo no início nós tivemos um problema num trabalho grande, onde nós fizemos, eu acho que tivemos que refazer umas 3 vezes, com um prazo curtíssimo, que era para um prêmio com uma data marcada, porque ele era todo impresso em policromia. E policromia nada mais é do que junção de pontos. E quando você começa a fazer essa impressão, você não tem como é que eu posso dizer, a nitidez, a formação da imagem. Apenas quando você começa a colocar a segunda, a terceira e a quarta cor, é que você vai ter a definição da imagem. E quando a gente colocava a primeira, colocava a segunda, até então estava tudo normal. Mas quando a gente terminava o processo, a gente via que existiam falhas desses pontos. Pontos que deveriam ter saído nas primeiras cores e não saíram. Como a gente fez isso 2, 3 vezes, conseguimos entregar o trabalho, obviamente o lucro foi todo embora, mas começamos a procurar saber o que tinha causado aquilo. Se era um problema de processo ou se era alguma coisa externa. E aí acabamos descobrindo que era o substrato que sai da chaminé do moinho
que é como se fosse uma poeira que a olho nu quase não se vê, ela está no ar, mas, por exemplo, se você lavar o carro e parar aqui na porta de manhã, ao final do dia você vai encontrar o seu carro com uma nata branquinha, branquinha, que é esse pó. E esse pó, ele entra por qualquer fresta, janela, pelo telhado, o que for, e isso fez com que a gente tivesse que parar de trabalhar com a policromia. Não tinha grana para poder sair, né? Você tem que mudar toda uma estrutura, desde aluguel, mudança de máquinas, posicionamento, os impressos que já tinham sido feitos, tudo com o endereço daqui. Então, quer dizer, mudança era a coisa que a gente menos podia fazer. Conversar com o moinho a gente até tentou, mas é uma coisa que é quase impossível. Primeiro que ele está aqui há muitos anos. Segundo que se o setor público que faz a fiscalização já o multou algumas vezes por causa disso e ele não resolveu, infelizmente a gente não tinha opção. Ou era parar de trabalhar com policromia e optar por outras coisas, como fazer mais impressos institucionais, ou até mesmo uma outra opção que a gente começou a invadir, que é um grande filão de mercado, que eram convites de casamento, convites especiais, que era uma coisa que a gente não fazia muito. Então a opção foi essa, partir para outra coisa que não fosse a policromia. Eu consegui um grande parceiro, que foi o que fez com que o meu custo relacionado a tintas e produtos auxiliares caísse muito. Eu consegui um fornecedor que ele estava também começando, onde ele conseguia produzir tintas, exatamente aquela que eu precisava. A gente estava na mão apenas de duas marcas no mercado, todas duas de São Paulo. E esse novo fornecedor, ele trouxe, primeiro, uma facilidade de negociação. Eu conseguia comprar pequenas quantidades de tinta com ele e o principal, para a gente chegar em certas cores, a gente precisa fazer uma mistura. A nossa escala é a mesma escala do offset, uma escala Pantone. Algumas cores fixas no mercado, vamos dizer assim, são cores padrões que são vendidas, comercializadas no mercado. A gente não consegue juntar essas tintas e chegar em certos tons. Conversando com esse fornecedor, ele disse: não, eu faço a cor que você quiser. Aí eu falei: tudo bem, mas normalmente quando você faz uma tinta especial, o custo é especial. Ele falou: não, pelo mesmo custo que você tem da tinta comercial. Então, esse filão, quer dizer, a gente fazia uma mistura muito grande de tinta para chegar num tom, muitas vezes não chegava, o cliente não aprovava aquela cor, a gente tinha que fazer mais tinta e assim ficava. Um gasto muito grande com tinta, que não teria uso posterior, a não ser que algum cliente gostasse daquela cor. E a partir do momento que eu tenho um fornecedor que me faz com que eu chegue muito mais rápido naquela cor, para mim foi eu acho que uma economia tranquila de 30% dos meus gastos com tintas e insumos. Eu acho que grande parte dos pequenos empresários, eles partem, por mais que eles queiram fazer um planejamento, é muito do que eu estou achando, é o bendito feeling. Obviamente você vai estudando, você cria algumas planilhas, você tenta comprar alguns programas financeiros, mas o principal você tem que manter o foco naquilo que você quer, aonde você quer alcançar. Segundo, economizar sempre o máximo que você puder. E não adianta você ter lucro num único trabalho. Seu lucro pode ser pequeno, mas ele tem que ser constante. Esse foi o meu início, né? Foi assim que a gente conseguiu se colocar no mercado. Obviamente, o atendimento é tudo num comércio de prestação de serviço. Eu tento fazer o mais personalizado possível e dentro daquilo tudo que eu já aprendi em faculdade, em cursos inclusive do próprio Sebrae, é colocar em prática, não deixar, não achar que você não tem tempo para aquilo. Tem que ter tempo, tem que ter persistência naquilo que você está fazendo. Existem algumas notícias, né? Por exemplo, agora a gente está com Porto Maravilha acontecendo aqui, e a notícia:
oficial que a gente escuta do próprio Sebrae, da própria Porto Novo, é que o Moinho Fluminense vai sair da região. Ele saindo da região, a gente volta a trabalhar com policromia, né? A gente não sabe ainda se isso vai voltar a ser um diferencial ou se outras pessoas estão trabalhando. Mas a gente tem mais esse leque para poder trabalhar. Com o crescimento daqui, do Porto, parece que existe um estudo, inclusive, de as grandes empresas que vão vir para cá, de começar a trabalhar com fornecedores locais, né? É o que a gente tem trabalhado junto ao Sebrae.